para concursos públicos. Na reportagem a seguir, você vai ver que a dedicação, às vezes, pode virar frustração, como acontece, por exemplo, quando um concurso é anulado. Cursinhos lotados, alunos que abrem mão do lazer, do convívio familiar e até do descanso para estudar. Marília Assis tem apenas 19 anos e já vai fazer o 5º concurso. Ela chega a estudar mais de 11 horas por dia, esforço que, segundo ela, vale a pena. Além da estabilidade, né, da carreira, eu acho que todos os concursos públicos eu posso atuar na minha área. Investir no futuro vale a pena. O que parece ser bom para alguns pode ser ruim para outros. A preparação para processos seletivos gera expectativa. Em alguns casos, a ansiedade de ter a estabilidade profissional pode virar frustração. O preparo para um projeto de vida como esse, é importante você se preparar também lá, lendo seus textos, seus livros e tudo, mas também ter o preparo emocional, né? Saber que, bom, pode não dar certo. Assim como qualquer projeto que você entre na sua vida pode não dar certo. Aí cada um tem as suas estratégias, né? A dedicação aos estudos não é mais suficiente para garantir o ingresso no serviço público. O candidato agora tem que torcer para que o concurso não seja questionado judicialmente. Hoje, aproximadamente 10 processos seletivos estão suspensos. Indícios de fraudes, mudanças no edital e falta de organização na hora de aplicar as provas são alguns dos problemas. Para este professor, o fim de tantas intervenções nos processos seletivos seria a criação de um órgão único para gerenciar todos os concursos. Poderíamos voltar para um modelo que já houve no país, de um órgão único, um órgão que centralizasse todos os concursos, a exemplo do DASP, antes de 88, a exemplo do extinto MARI, que hoje é Ministério do Planejamento. Ou seja, os concursos, nós teríamos uma divulgação anual a partir da LDO, por volta de setembro, qual seria a previsão de concurso para o próximo ano. Isso aí você poderia dar uma segurança maior para toda essa área, essa chamada indústria de concurso público, que envolve, claro, as instituições, envolve os professores, envolve os alunos, envolve os investimentos que esses alunos vão fazer. O aluno já teria uma previsão de quais são os concursos que nós teríamos para o próximo ano, ele poderia ordenar todo o seu estudo e esse órgão centralizar todos os concursos, reduzindo algumas irregularidades básicas que alguns editais contêm. Bom, nós tivemos aí uma situação comum. Muitas pessoas deixando alguns afazeres, a diversão, o lazer, aproveitando, às vezes, o âmbito familiar ali justamente para estudar e passarem um concurso. Depois vem essa frustração de uma anulação ou de uma suspensão de um concurso e, enfim. Nós tivemos, na última fala, que é do senhor Farag, a sugestão de criar um órgão centralizador. Como o Ministério Público vê essa criação de um órgão para centralizar e talvez, como ele cita, gerenciar esses concursos? Olha, eu acho que seria curioso que se criasse um órgão, que teria que ser criado por lei federal, e abrir um concurso para prover os cargos desse órgão, que seria o órgão que faria os concursos. Eu não vejo necessidade disso. As pessoas precisam ter memória. Até 1988, ou seja, há pouco mais de 20 anos atrás, não tinha concurso público. Algumas instituições faziam concurso público. Por exemplo, o Ministério Público Federal teve seu primeiro concurso público em 1972 e existe desde 1891. O Banco do Brasil tem a tradição de fazer concursos públicos há décadas. E a maioria dos órgãos públicos não tinha. Nós tínhamos a famosa entrada pela janela. E o que é mais grave, tínhamos dois dispositivos, que era da ascensão funcional, né? E da ascensão funcional e do acesso, que permitiam que as pessoas fizessem concurso para ou entrassem numa determinada carreira, num determinado cargo, e lá dentro, por injunções políticas, almejassem cargos maiores. Isso só foi acabar no Brasil a partir de uma ADIM, de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 145, do Supremo Tribunal Federal, em 1992. Ou seja, menos de 20 anos atrás. Então, em primeiro lugar, o melhor quadro possível é o do concurso público. As pessoas, então, podem ficar frustradas, mas lembrem-se, é melhor ter um concurso público que não tê-lo. Em segundo lugar, os problemas de concurso público são de 3 ordens, como disse o doutor José Sena. Uns de caráter individual que não atrapalham o concurso.
É o indivíduo que quer se inscrever, não consegue por algum problema, tal. Ele entra com mandado de segurança pessoal, consegue um liminar, se inscreve, ou não passa de uma fase para outra, tal. Isso não atrapalha o concurso continua andando. Né? É o famoso subjúdice. O indivíduo fica subjúdice e depois resolve o problema lá dentro. Agora, tem outros que são problemas que envolvem a coletividade. Nesse caso, o Ministério Público Estadual ou Federal pode agir quando provocado. Nesse caso, é o caso de, por exemplo, você não garantir absoluta, por problemas logísticos, a absoluta regularidade do concurso. Você imagina um concurso com 200 mil candidatos, gente prestando concurso em Rio Branco, no Acre, a João Pessoa, na Paraíba. São 4 fusos horários. Como você acomodar no Brasil inteiro 200 mil pessoas fazendo prova no mesmo dia com 4 fusos horários diferentes? Que foi o caso do concurso da Polícia Rodoviária Federal recentemente. Pois é. Então, são problemas logísticos. Quem tem que cuidar desses problemas logísticos? Quem se propõe a fazer o concurso tem que organizar isso. Se houver um problema logístico que afete a rigidez do concurso, a regularidade do concurso, o concurso é anulado mesmo. Mas ele é anulado em prol de todos os candidatos e não anulado em favor de alguns candidatos. É preciso que o sigilo das provas seja garantido. Então, esses são problemas que ocorrem efetivamente diante da magnitude dos concursos públicos. Magnitude que tem se ampliado mercê das pessoas que querem entrar no serviço público federal, ou estadual ou municipal, porque entendem ali um cargo, uma possibilidade profissional que lhes garanta estabilidade. O senhor disse que nós teríamos 3, disse 2. O terceiro seria o quê? O edital? O primeiro concurso é o terceiro pessoal. É a avaliação das provas. Sim. O segundo é o problema logístico. E o terceiro é a avaliação das provas. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Poder Judiciário não tem como invadir a esfera do Poder Executivo para avaliar questões de prova, dizer se a questão de prova está certa ou se está errada. Abriu-se exceções para casos teratológicos, casos absurdos, em que a resposta tida como certa era evidentemente errada, como se 2 mais 2 fosse 5 e não 4. Né? Mas isso de regra não ocorre. Então, quando a resposta pode gerar interpretações dúbias, a justiça não pode intervir. Eventualmente, a justiça, o Poder Judiciário, pode até entender que aquela não era a melhor resposta, mas isso não ocorre. E isso afeta toda a comunidade também, a comunidade de quem está fazendo os concursos, porque se você anula uma questão, anula para todo mundo. Se você considera uma questão certa, considera para todo mundo. Essas 3 ordens de problema podem gerar essa frustração. Agora, existe uma outra frustração. Nós estamos falando de um concurso público que foi levado a cabo. E aquele que é revogado antes da primeira prova? Não é verdade? Então, publica um edital dizendo que vai ser realizado um concurso público nessas condições e 2 meses antes da primeira prova, por alguma questão de administração interna, não vai ter mais concurso. Porque normalmente o estudante, ele começa a estudar, claro. Imediatamente da publicação de edital. Às vezes nem antes. Na publicação, muito antes. É verdade. Antes, né? Mas isso faz parte do poder discricionário. Você pode revogar um concurso público se há motivos para que você os revogue, porque por alguma questão, inovação tecnológica, não vai precisar mais daquele tipo de cargo. Mas há um precedente do Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte, sobre revogação. Anulação é uma coisa, revogação é outra. Revogação é quando a União, Estado, Município, aquele que vai contratar, perdeu o interesse de contratar. Mas há um precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do ministro Paulo Medina, que diz o seguinte, que você não pode revogar um concurso público depois que você já aplicou as provas e criou a expectativa de nomeação. Eventualmente, o indivíduo foi até aprovado. Não tomou posse, não pode revogar, exceto se você tiver uma motivação razoável para esse tipo de revogação. Então, existe esse precedente em relação à revogação. Tá. Ou seja, uma diferença aí no caso de anulação e revogação. Exato. Revogação é quando você revoga o concurso, quer dizer, eu perdi o interesse em contratar, em recrutar. Né? Anulação não. Anulação é porque houve algum defeito no concurso e ele precisa ou não se perdeu o interesse em recrutar ou não se perdeu o interesse em contratar. O que ocorre é que naquele concurso ocorreu algum vício
que ele precisa ser anulado Agora, e outro ser feito. essa revogação, ela, no caso, pode ser feita antes do concurso, por exemplo? Está previsto um concurso. Antes do concurso, antes da primeira prova, qualquer órgão pode revogar. o concurso. Depois que aplicaram as provas, etc., fica um pouco mais complicado. E nesse sentido é que o STJ tem esse precedente, um recurso em mandado de segurança, que mandou o concurso continuar pelo seguinte, porque logo depois que eles revogaram, eles abriram um novo concurso para o mesmo cargo. Falou, que absurdo. Por que você diz que não tem interesse e logo depois abre um concurso para o mesmo cargo? Então, aquelas pessoas que haviam sido aprovadas no concurso revogado, adquiriram, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que eles tinham direito líquido e certo a serem nomeados, mesmo tendo sido o concurso revogado, porque não havia uma explicação razoável, uma motivação fundada para que esse concurso tivesse sido revogado. Especialmente porque logo depois abriram um concurso para o mesmo cargo. É caso muito excepcional a revogação, né? Isso é raridade. Pois é, senhor José Sena, o senhor também é presidente da Associação Brasileira de Candidatos a Concursos Públicos. O edital normalmente é o que traz mais problemas? É um das... É o que faz o conjunto dos da focos obra. do problema, né? Porque pela inexistência da legislação específica, os editais eles acabam tendo algum tipo de problema. O ideal, na concepção, inclusive, do Dr. Oswaldo, o ideal é que houvesse um prazo para que os problemas com reflexo coletivo fossem questionados no início do certame. Depois viria só os problemas com reflexo individual. Agora, o edital é um dos focos do problema, não é só o problema. O edital não pode ir além da lei, do que a lei prevê. Então, se todo cargo é criado por lei, então, se lá fala que aquele cargo, não para o recrutamento daquele cargo, não existe avaliação psicológica, né? Se o edital trouxer uma exigência de avaliação psicológica, é ilegal, porque ele não pode inovar. Tá? Apesar de inexistir lei específica de concurso, o edital ele não pode ir além da lei que já existe, a lei que criou o cargo. Tá? Ele não pode também contrariar a Constituição federal ou estadual, dependendo se o concurso for estadual, por exemplo. Agora, grande parte dos problemas no concurso ocorre, como o Dr. Oswaldo disse, durante a aplicação das provas, porque existem provas de conhecimentos, objetivas, que podem existir questões mal formuladas. Inclusive, o concurseiro, inclusive o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, está muito atento ao princípio do ineditismo hoje, porque um organizador ele é contratado para formular as questões e não ficar repetindo